Fala pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Você ainda não baixou o 1xBet? O link está na descrição do vídeo para você fazer o download, ter a 1xBet no seu celular. Na hora que você for fazer o seu depósito, cara, não se esqueça de você inserir o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x, beleza? Vai te dar bônus em dobro no seu resgate, vai colocar 50 para retornar 100, 200, 400, até R$ 1.500 você vai garantir com o nosso cupom aqui promocional, que é exclusivo para vocês inscritos, que é Godoy1x. Link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download e ter, claro, aí a 1xBet. Bom, galera, após o jogo, depois da derrota do Flamengo, mais um, né, diante de tantos desses vexames, o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0. Trouxemos aqui já o nosso vídeo, já falamos, né, sobre a idiotice, algumas dessas ideias. Enfim, a gente vai até passar por elas, porque acabou sendo... as respostas passaram, né, por alguma dessas questões. O Sampaoli falou na coletiva de imprensa, o Gabigol também falou. Enfim, a gente tá tendo ali, após os jogos, sobretudo a esses jogos, né, esses vexames do Flamengo, assim, umas falas bem desassociadas, né? Vamos começar pelo Sampaoli e em seguida a gente vem e fala sobre o Gabigol. O Sampaoli, tentando explicar o inexplicável, ele fala assim: o Thiago foi pela lesão do Felipe, que se lesionou ontem, e não tínhamos opção ali. Queríamos repetir o do Pulgar, com a linha de 5. Tinha referência ao mesmo plano do jogo contra o Botafogo, mas com distintos nomes. Aí em seguida ele vai e complementa, né? Por um tema de sistema, de repetir o sistema contra o Botafogo, não estava o Pulgar e o único jogador que poderia fazer um quinto era o Davi. A pergunta foi por que o Davi Luiz foi utilizado, né, ali como volante e tal. Galera, o seguinte, contra o Botafogo, inclusive a gente trouxe aqui o vídeo, falamos, o Sampaoli acertou, colocou o Pulgar fazendo a linha com 5 jogadores entre os defensores para aquela briga, né, que tem bola direta. O Botafogo utiliza muito isso, brigar pela primeira bola com um tiquinho e na segunda bola você ter essa possibilidade. O Flamengo fez um bom jogo, o Flamengo conseguiu ali, as coisas deram certo, fez ali com que o Bruno Henrique desequilibrasse, perfeito, funcionou. Esse jogo contra o Atlético Paranaense não funcionou. Não funcionou desde o início e aquilo, não é porque a ideia se inicia com ela, você tem que terminar com ela. Ficou 45 minutos com o Davi Luiz passando vergonha. E digo mais, o jogo foi mostrando ao longo da partida que o Atlético Paranaense nem estava dando essas bolas longas, buscando tanto assim o Pablo, como teoricamente o Botafogo faz, e a ideia do Flamengo, por ter sido a mesma, é imaginar. Não, era mais a velocidade do Coelho pelo lado esquerdo, do Vitor Bueno pelo lado... Então não estava nem tendo tanta essa necessidade assim. E aí vem para uma questão que assim, é nítido, é a falta, né, o Davi Luiz não vai conseguir cumprir essa função. Então a função era, o Davi Luiz cai para a linha com 5, quando o Flamengo não tivesse a bola. Quando o Flamengo estivesse com a bola, ele se projetava para sair jogando. Amigos, o Davi Luiz não tem condição nenhuma de sair pro jogo, de ficar à frente, vai ficar pelo meio do caminho, como a gente trouxe, sem a bola, e não dava nem tempo dele descer, porque ele estava indo, caçava. Quando o Atlético tem um ataque um pouco mais rápido, não estava dando essa ligação direta, tão rápida assim, trabalhava pelos lados, não dava nem tempo, então, dele compor. Na verdade, durante o jogo, a gente viu pouquíssimas vezes o Davi Luiz, inclusive, fazendo a composição da linha com 5, porque nem se formava a linha com 5. Então, assim, uma estratégia bizarra, e o mais bizarro foi a manutenção, a permanência dessa estratégia, que era constrangedora ver o Davi Luiz fazendo aquilo lá, naquela função ali, tava, né? Então assim, a manutenção, ela passa a ser ainda mais constrangedora. E aí, o próprio Gabigol, né, acabou falando, falou antes, na verdade, né? O Sampaoli fez ali uma coletiva, tal, um dos capitães, tal, beleza, foi falado. Já começa assim, o Sampaoli tem muito a cara do Flamengo e por isso parece que é muito tempo de trabalho, mas é pouco tempo. O que a gente quer é tentar oscilar menos. Como a gente fez um grande jogo contra o líder do campeonato, a gente procura ter um equilíbrio. O Flamengo, ele oscila demais, o Flamengo não tem equilíbrio nenhum, eu concordo com essa questão do Gabigol. É um time extremamente irregular, que a gente não sabe qual atuação será domingo, qual atuação será quarta, como vai jogar na quinta, como vai jogar na segunda, a gente não faz a menor ideia. É um Flamengo durante o ano 2023 completamente irregular, imprevisível e instável. Inclusive com todas essas características dentro do seu jogo, né? O Flamengo, ele é imprevisível, ele é instável e nada que aconteceu ou que acontece quer dizer que acontecerá. Nada. Agora, eu estou de saco cheio
de saco cheio dessa ladainha, dessa narrativa, que agora o Gabigol falou que era o Sampaoli, já foi utilizado antigamente, inclusive justificando a contratação de Marinho. Que fulano é a cara do Flamengo. Sampaoli tem muito a cara do Flamengo. Ah, o Marinho tem a cara do Flamengo. Cara, eu tô cansado desse negócio de cara. O Zico, cadê? O Zico não tem a cara do Flamengo, não é o Zico que tem a cara do Flamengo, não é o Moser que tem a cara do Flamengo, não é o Zizinho que tem a cara do Flamengo, não é o Leandro que tem a cara do Flamengo, o Adílio, porque só essas figuras, meu. Toda contratação com critério individual, de gosto pessoal de alguém, seja porque o diretor gosta, aí contrata o jogador, ou porque o presidente é entusiasta, qualquer relação individual, usa-se como justificativa que o fulano tem a cara do Flamengo. E normalmente é só bomba. É só bomba. Então assim, para com essa parada de cara, não tem cara. Que cara é essa? Então, mesma coisa que já foi falado anteriormente, agora o Gabigol. E o Gabigol falou a mesma coisa que já foi falado anteriormente por outras pessoas, quando ele foi questionado pelo jornalista por que a torcida do Flamengo deveria acreditar no título, e aí ele vem com aquele super trunfo safado, o super trunfo safado do que aconteceu anteriormente. Essa é muito fácil, porque eles acreditaram que a gente ia virar um jogo em 3 minutos e a gente virou. Toda vez que o Landim, Bap, Spindle, Marcos Braz, então, ele usa essa cartinha super trunfo da Grow Matel, eu não sei qual é a empresa que faz. Toda hora, jogador, Everton já usou, o Gabigol, toda hora que vai ser questionado sobre o que vai ser o Flamengo, como o torcedor pode acreditar, enfim, qual é a perspectiva, usa-se o que foi feito no passado. Mas é impressionante. Isso a gente vê assim, enraizado no Flamengo. Então é aquilo. Qualquer perspectiva futura de uma certa dúvida, usa-se o passado para iludir o torcedor. Qualquer uma. Não usa. Não, por quê? A gente tá treinando bem, a gente tem desempenhado bem, hoje a bola não entrou por acaso, mas enfim, no próximo jogo eu acho que as coisas vão funcionar, enfim. O torcedor pode ver, a gente tem grandes jogos, a gente tem feito grandes jogos, muito desempenho, então sem dúvida nenhuma é uma questão assim de, praticamente consequência. Não, 4 anos, acreditou em 3 minutos, tal. Não, mas naquele campeonato. E o recente é eliminação para a Olímpia, perda, não competitividade de Mundial, perda de título estadual, não compete no Campeonato Brasileiro, perde para o Maringá, toma porrada para o Cuiabá, toma para o Bragantino, agora para o Atlético Paranaense. É aquilo, usa a cartinha super trunfo quando é conveniente e vai resgatando umas coisas que assim, não é o que a gente vê hoje. E para fechar, o Gabigol fala que, abrindo aspas aqui, a gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos, onde se cria muitas coisas que chega para o torcedor, muita mentira. Vocês acham que sabem muita coisa e realmente não sabem, essa é a verdade. O que a gente fez foi treinado, o Davi Luiz treinou no meio, eu treinei aberto. As coisas não deram certo porque a gente perdeu, claro. Vamos lá, vamos pontuar, porque o Gabigol tem algumas razões nessa aqui, vamos embora. A gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos, correto. Onde se cria muitas coisas que chega para o torcedor. Muita mentira. Correto. Vocês acham que sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. Correto. O que a gente fez foi treinado. Sim, acreditamos. O Davi Luiz treinou no meio e eu treinei aberto. As coisas não deram certo porque a gente perdeu. Claro, aí não. Aí tá generalizando. Aí não. Davi Luiz no meio de campo, o Gabigol, pode dar certo, pode dar errado, pode vencer, pode perder, que continua sendo bizarro. Eu falo por mim, eu não posso falar pelos meus outros colegas. Eu fui um dos que critiquei o Dorival Júnior quando na decisão contra o Corinthians o Thiago Maia precisa sair e ele coloca o Davi Luiz no lugar do Thiago Maia para fazer a mesma função, tendo as mesmas responsabilidades. Sandice. Não é à toa, mas aí teve um conserto. Não é à toa que passa 10 minutos, volta tudo porque aquilo não deu certo. Então não é o resultado, falo por mim. Não é o resultado, não vou generalizar. Outra coisa, não é porque foi treinado que dá certo. Ser treinado é só o pré-requisito de que não é aleatório, mas isso a gente está falando de futebol profissional. Isso é uma premissa básica. Se os meus colegas ignoram isso, ou se eles não sabem que isso existe, aí é problema da ignorância deles. E não é porque foi treinado que é bom. E não é porque foi treinado que, consequentemente, vai dar certo. E não é porque foi treinado que você precisa ficar 45 minutos refém daquela idiotice. Então, assim, ô Gabigol, não é porque o Davi Luiz treinou de volante que tá certo que isso vai funcionar, e não é porque você treinou de ponta que vai dar certo, vai funcionar. O jogo, ele prova, né? Então, assim, infelizmente,
É isso, o Flamengo, muitas palavras, poucas ações e agora vai vir aí a decisão da Copa do Brasil. Eu quero falar pra vocês no próximo vídeo porque, independentemente do resultado da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo tem que ter convicção na sua escolha. Tem que ter convicção no que ele vai fazer. Mas a gente fala no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço aí a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.